Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, é um grande privilégio poder partilhar com vocês nesta manhã a palavra de Deus. Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. A minha expectativa é que o Deus de toda graça nos visite, nos reanime o coração e encha a nossa alma de fervor espiritual. Eu vou ler no texto de 1 Reis 17. 1 Reis 17. Eu não sei se o som está chegando a você. Está chegando bem? Está baixo? Quem poderia cuidar do som para nós? Eu também, está baixo aqui para mim. 1 Reis 17. Vai melhorando à medida que for falando, né? Muito bem, amados. Então vamos ler esse texto. Nós vamos ler até o versículo 10. 1 Reis 17, de 1 a 10. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, rei de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, esconde junto à fonte de Querite, junto à fonte e à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Amém. Queridos, afirmar hoje que nós estamos vivendo uma crise aguda, agônica, endêmica e sistêmica já não produz impacto em mais ninguém. A palavra de ordem hoje é a palavra crise. Há uma crise hídrica no planeta. E a preocupação não vai ser mais sobre petróleo, sobre comida. A preocupação deste século é o abastecimento de água. Até o Brasil, que era considerado um dos grandes mananciais do mundo, está vivendo uma crise sem precedentes. Estamos vivendo uma crise política ao redor do mundo, uma crise internacional de terrorismo, medo, pavor. Estamos vivendo uma crise de integridade grave, séria, avassaladora. Mas quando eu penso que Elias, há mais de 2.500 anos, viveu uma crise mais grave do que a que estamos vivendo hoje, me leva a refletir um pouco. Eu queria situar Elias no tempo e no espaço, para nós tirarmos desse texto algumas lições. Vocês se lembram que Israel teve 120 anos de monarquia, Reino Unido, sob os governos de Saul, Davi e Salomão. Com a morte de Salomão, em 931 a.C., seu reino foi dividido. E das 12 tribos, 10 seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós conhecemos de Reino do Norte, Reino de Israel, cuja capital veio a ser Samaria. Esse reino durou 209 anos, de 931 a 722, tendo 19 reis, 8 dinastias diferentes, 8 famílias diferentes governando. O que é curioso é que nenhum desses reis andou com Deus. Todos foram maus, todos foram ímpios, todos foram idólatras, todos foram perversos. O que nos chama a atenção é que o rei que governa agora na época de Elias é considerado o pior rei de Israel. E se não bastasse isso, casou-se com a pior mulher do mundo. Jezabel era feiticeira, era assassina
e era mandona, o rei era apenas um boneco na sua mão. Foi essa mulher quem impôs o culto a Baal em Israel, foi essa mulher quem perseguiu e matou os profetas de Deus, e é nesse tempo, portanto, de crise política, econômica, moral e religiosa, que Deus levanta não um partido, não uma denominação, Deus levanta um homem para fazer diferença em sua nação. Que homem é este? Eu gostaria de apresentá-lo a vocês nesta manhã. Primeiro, confira comigo o verso 1. Quando diz então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, ele não está falando da família dele, do sobrenome dele. Ele está falando da procedência geográfica dele. Ele vem de Tisbé, um lugarejo completamente desconhecido, incrustado lá nas fraldas desta cordilheira de montanhas de Gileade. Quando você vai para o mapa, você não acha Tisbé. Tão pequeno é o lugar. Ele não vem de uma família rica, aristocrática. Ele não vem de uma escola de profetas. Ele não vem de uma família sacerdotal. Elias é um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, mas um homem levantado por Deus. Eu aprendo aqui a primeira lição. Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus não precisa de figurões para fazer a sua obra. Deus pode usar gente simples como você e eu, como Elias, para fazer a sua obra. Olhando a igreja evangélica no Brasil e no mundo, eu temo que um dos grandes problemas que a igreja hoje enfrenta é que nós temos estrelas demais, figurões demais, pessoas que se julgam importantes demais, pessoas que atraem para si, ou pelo menos querem para si, os holofotes, as luzes da ribalta. E eu tenho aprendido uma coisa: as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Porque quando Jesus, o sol da justiça, está brilhando, não tem espaço para homens brilharem. Eu não tenho dúvidas de que um dos pecados que mais Deus abomina é o pecado do culto à personalidade, do colocar um homem num pedestal, de exaltar um ser humano. E eu tenho visto coisas esquisitas por aí afora. Eu conheço pastores, e quando eles vão chegando na igreja, entrando pelo corredor central, as luzes vão acendendo em cima dele. E o povo fica de pé para recebê-lo. Eu conheço pastores que pregam em púlpitos blindados, que só anda com capangas. Gente que se diz muito importante. Hoje a igreja evangélica brasileira comete o pecado, eu não sei se aqui em Portugal a coisa acontece do mesmo jeito, mas se tem tratado alguns pregadores e cantores como verdadeiros astros de cinema, e cometido o pecado da tietagem evangélica. Deus não aceita isso, Deus rejeita isso, Deus abomina isso. Uma evidência disso, por exemplo, dessa tendência, estava lá na igreja de Corinto. Vocês se lembram que a igreja de Corinto ela era pluripartidária. Havia o partido de Paulo, eu chamaria de o Partido Progressista de Paulo, o PPP. Havia o Partido Conservador de Pedro, o PCP. Havia o Partido Filosófico de Apolo, o PFA, e havia o Partido Cristão de Jesus, o PCJ. A igreja estava dividida, cada um seguindo um ícone. E Paulo põe o machado da verdade na raiz dessa tendência, perguntando assim: mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos por meio de quem vocês creram. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Aí Paulo joga uma pá de cal nessa tendência, quando no capítulo 4, verso 1, ele diz que importa que as pessoas os considerem como ministros e como dispenseiros, e o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Você sabe que a palavra ministro
na língua portuguesa, é uma palavra muito pomposa. Muito pomposa. Se você falar no governo, você está falando no primeiro escalão do governo. Se você fala na igreja, você está pensando no líder espiritual, o pastor. Mas Paulo escolheu uma palavra muito interessante para falar de ministro. Há 3 palavras no grego para servo. A palavra diáconos, aquele que serve. A palavra doulos, o escravo. E a palavra huipereta, que é um escravo condenado à morte. E que antes de morrer tem que prestar um serviço. Eram os remadores de galés, que ficavam com os pés no tronco, acorrentados, que tinham que trabalhar até a exaustão, e mesmo depois de trabalhar, eram mortos. Esse era o huipereta. A palavra que Paulo usa para ministro, no capítulo 4, verso 1 de 1 Coríntios, não é diáconos, não é doulos, é huipereta. Paulo está dizendo com isso que não há espaço no coração do homem, nem na igreja de Deus, para qualquer ser humano se vangloriar. Porque na igreja de Deus só um é exaltado, só um é recebido com honra e glória. Este é o Senhor Jesus, o dono da igreja, o Senhor da igreja. Mas Elias chega para Acabe e diz para Acabe assim: Acabe, tão certo como viu o Senhor, em cuja presença eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E por que eu disse isso? Porque, na verdade, Baal era considerado o padroeiro da prosperidade, o deus das chuvas. Numa cultura agropastoril, quando eles faziam suas colheitas ou recebiam as crias das suas ovelhas, tributavam isso a Baal. Se Deus então fechasse as comportas dos céus para não chover e nem cair orvalho, Deus estava quebrando as pernas de Baal. Deus estava quebrando a espinha dorsal de Baal. Deus estava desconstruindo a imagem de Baal. Deus estava arruinando a reputação de Baal. Era uma palavra de juízo. Mas nota uma coisa, ele diz assim para Acabe: segundo a minha palavra, não vai chover e não vai cair orvalho. Olha, chove de vez em quando, mas o orvalho cai toda noite. Nenhuma coisa nem outra vai acontecer. E eu pergunto, por que Elias tem tanta certeza disso? Que garantia ele tem? E você não encontra a resposta nesse texto. Mas a resposta está lá em Tiago 5,17, quando diz: Elias orou com instância para não chover, e não choveu. Segunda lição que eu aprendo desse texto: você só pode ficar de pé diante dos homens se primeiro você se prostra diante de Deus. Elias só se levantou diante do rei, porque primeiro ele se prostrou diante do rei dos reis. Só prevalece na pregação quem prevalece na oração. E aí, irmãos, nós estamos vivendo uma crise na igreja evangélica, porque infelizmente nós separamos academia de piedade. Nós separamos pregação de oração. Nós temos verdadeiros gigantes do saber no púlpito e verdadeiros nanicos na vida de oração. Gente que tem muita luz na cabeça, mas gente que não tem fogo no coração. Gente que conhece muito a respeito de Deus, mas gente que não conhece e não tem intimidade com Deus. Eu posso lhes garantir isso, que é mais importante você ensinar alguém a orar do que você ensinar alguém a pregar. Porque se você não for um homem e uma mulher de oração, não haverá virtude do Espírito Santo na sua boca para pregar. Uma coisa é pregar a palavra, outra coisa muito diferente é ser boca de Deus. Os apóstolos entenderam isso. Quando lê em Atos 6,4, há um divisor de águas na história do cristianismo, quando os apóstolos resolveram e disseram: quanto a nós nos consagraremos. Quem completa para mim? A oração e ao ministério da palavra. Você já perguntou por que está nessa ordem?
Você já perguntou por que não está assim? Quanto a nós nos consagraremos ao ministério da palavra e à oração? Eu vou lhe fazer uma pergunta e eu espero que você não responda. Pense. O que é mais importante? Oração ou o ministério da palavra? Difícil de responder isso. A melhor resposta que eu já encontrei até hoje é esta: Deus dá tanto valor, tanta primazia ao ministério da palavra, que Ele colocou oração em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque se você não for um homem de oração, se você não se prostrar primeiro diante de Deus, você não terá poder para se levantar diante dos homens. Sem oração não há poder para a pregação. Mas aí você nota no verso 2 e 3 do texto lido, uma transição radical, uma transição abrupta, e parece-nos um anticlímax. Porque notem vocês que Elias sai do anonimato, e ele começa o seu pastorado, o seu ministério profético, pregando para o rei, no palácio do rei. Eu acho que muitos de nós passarão o ministério inteiro sem nunca pregar no palácio do rei, para o rei. Pois Elias começa o ministério dele pregando para o rei. Agora Deus pega o Elias e diz: agora, meu filho, você vai se esconder. Agora você vai para um deserto, vai ficar na solidão. Vou apagar todas as luzes da ribalta, vou tirar você do palco, vou mandar você para um lugar que ninguém vai te ver, você não vai ver ninguém, você vai ficar num deserto. E mais, eu vou mandar os garçons voadores para levarem comida para você. E você vai se alimentar e se abastecer da fonte lá. E é isso. E aí você fica pensando: meu Deus, mas como é que faz um negócio desse? Porque todo pregador gosta da multidão e não da solidão. Ele quer caminhar na direção das pessoas e não na direção do recolhimento da alma. O deserto não nos promove, o deserto nos humilha. O deserto não nos exalta, o deserto nos rebaixa. O deserto nos reduz a nada. O deserto, entretanto, não é um acidente de percurso, é uma agenda de Deus. É Deus quem nos matricula na escola do deserto. E a escola do deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes. Na escola do deserto, Deus trata conosco. Sabe por quê? Porque Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Vida com Deus precede trabalho para Deus. A maior prioridade sua e minha não é fazer a obra de Deus. A maior prioridade nossa é conhecer e andar com Deus da obra, porque o Deus da obra é mais importante que a obra de Deus. Então Deus nos matricula na escola do deserto, e o currículo dessa escola é a nossa própria vida. Porque primeiro Deus trabalha em nós, depois Deus trabalha através de nós. Mas há uma segunda área que precisamos aprender no deserto. No deserto nós precisamos aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Ali em Querite, ou Deus sustentava Elias, ou Elias pereceria. Então, tem hora que você, ao ser matriculado na escola do deserto, precisa aprender isso. Você depende de Deus, mais do que das pessoas, mais do que de você mesmo. Sua provisão vem de Deus. O que é curioso que o verso 7 diz que Elias, estando onde Deus o mandou estar e fazendo o que Deus o mandou fazer, a fonte que o abastecia secou. E o que você vai fazer quando a sua fonte seca? Eu quero dizer para você que quando a sua fonte seca, Deus sabe onde você está, Deus sabe para onde você deve ir, e Deus sabe o que você deve fazer. A sua fonte secou, mas o manancial de Deus continua jorrando. A sua despensa pode estar vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios. Deus
coloca você nessa situação para que você entenda e aprenda que você depende mais do provedor do que da provisão. Eu queria ilustrar isso com uma experiência pessoal. No ano 2000, eu fui para os Estados Unidos com a minha família, para Jackson, Mississippi, para fazer meu curso de doutorado em ministério, na área de pregação. E a igreja que eu pastoreio há 30 anos, votou naquela ocasião uma verba para o nosso sustento, dinheiro para o nosso sustento. O valor acordado na época foi $2.300. E eu fui com a expectativa de encontrar pelo menos minha bolsa, não encontrei bolsa de 1 centavo. Bom, desses 2.300 eu tinha algo a deduzir, claro. Primeiro que todo pastor, penso, deve ser dizimista. Se não é, pelo menos deveria ser. Então, se eu recebia 2.300, eu já deixava $230 lá na secretaria, na tesouraria da igreja. Recebia 2,70. Nós temos uma pessoa que mora conosco há mais de 25 anos, é uma secretária, uma senhora já idosa, e eu achei que não seria justo da minha parte desampará-la, então continuei pagando o saláriozinho dela. Quando eu chego, eu deixo uma missionária morando no nosso apartamento em Vitória, com o compromisso de pagar o aluguel. E ela teve que mudar-se da cidade, eu tive que pagar o aluguel também do apartamento. Então, desses 2.300, eu recebia líquido 1.200, 1.300 no máximo. Quando eu chego em Jackson, Mississippi, eu tomo alguns sustos. Primeiro, não tinha bolsa, nem 1 centavo. Segundo, não tinha transporte público, tive que comprar um carro velho. Terceiro, naquele ano não tinha escola pública, eu tive que botar os filhos em uma escola particular. Quarto, eu tinha que pagar a escola de inglês, porque eu fui para lá zerado de inglês. Quinto, tinha que pagar aluguel, tinha que pagar seminário, tinha que pagar. Bom, quando eu botei na ponta do lápis, nunca ficou inferior a 3.000 por mês. Eu trabalhava na escola onde os filhos estudavam, de madrugada, para limpar toda a escola, para ganhar um desconto de $200 por mês. Com 5 meses, me deu uma inflamação na mão, e eu não conseguia segurar a vassoura mais, nem o rodo, então eu tinha que dispensar o trabalho, menos $200. O carro, que era velho, quebrou. Levei para a oficina para consertar, $1.350, não tinha dinheiro para pegar o carro da oficina. Não tinha mais dinheiro para pagar o seminário. Não tinha mais dinheiro para fazer compra para casa. Eu reuni minha família, eu não queria ser mais pesado para a igreja. Reuni minha família e disse, olha, nós temos 2 opções. Ou nós voltamos, porque já tinha visto lá os alunos que não conseguiam pagar o seminário, recebi uma gentil visita, dizendo assim, já que você não consegue, você está liberado para voltar para o seu país. Muito gentilmente. Ou nós vamos ajoelhar aqui e pedir a Deus um milagre, porque nós pregamos sempre que Deus é o Deus da provisão, então chegou a hora da gente experimentar isso na nossa vida. E nós nos ajoelhamos na sala, eu disse, Deus, nós sempre pregamos isso, que o Senhor é o Deus Jeová Jireh, o Senhor é o Deus da provisão. Então, Deus, Tu sabes a nossa situação, nós não gostaríamos de voltar envergonhados, frustrados. Então, se o Senhor quiser, o Senhor pode abrir uma porta para nós. Nos levantamos dos joelhos ali, daqui a pouquinho o telefone toca. Eu recebi um convite para pregar na Pensilvânia, numa conferência. E eu fui para lá sem o dinheiro do lanche no bolso. Quando eu chego, quase terminando o congresso, na minha última palestra, quem estava dirigindo levantou e disse assim, meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro. Não precisa ser profeta para falar um negócio desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí daquele congresso com $5.500 de oferta. Um irmão, um pastor, me procurou logo depois e disse, olha, eu vou lhe mandar $300 por mês, até você terminar o seu curso. Eu voltei para casa chorando. Peguei o carro na oficina, paguei o seminário, fiz compra para casa, sobrou dinheiro ainda. Na semana seguinte, um outro telefonema. Um convite para pregar em New Hampshire, a 2.500 quilômetros de onde eu morava. Eu estava pregando meu último sermão, quando veio um presbítero por trás de mim e botou um bilhete dentro da minha Bíblia assim, eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o meu coração e eu quero lhe mandar $600 por mês, até você terminar o seu curso. E me deram $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite para pregar.
em 10 estados diferentes. Cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher fez uma viagem de 60 milhas de noite, debaixo de neve, porque Deus tocara o coração dela onde ela estava, para ir lá onde eu estava, para me dar uma oferta. No dia que eu fui embora, eu fui ao banco, porque eu tinha levado todas as nossas economias pessoais, que acabaram com 5 meses quando o carro quebrou. E para nossa surpresa, estava lá no banco exatamente as nossas economias pessoais que nós havíamos levado. E Deus nos ensinou uma lição. Você tem que aprender a depender de mim. Eu sou o seu provedor. Quando a sua fonte seca, a minha continua jorrando. Quando a sua despensa fica vazia, o meu celeiro continua cheio. Você tem que depender do provedor mais do que da provisão. Quando Deus nos matricula na escola do deserto, Ele nos ensina essas coisas. Mas confira comigo o verso 8, que agora é uma outra transição. Tão abrupta, tão radical, quanto a primeira. Deus levanta-te, dispõe-te, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Sabe o que Deus está dizendo para Elias aqui? Elias, aperta os cintos, meu filho. Porque você acabou o estágio do deserto, agora eu vou matricular você no estágio mais avançado. Agora eu vou jogar você na fornalha. Agora eu vou jogar você no fogo. Sarepta significa fornalha, cadinho, fogo. E notem vocês que Sarepta não ficava em Israel. E Elias ficou esse tempo todo em Querite escondido. Escondido de quem? Escondido por quê? Escondido de Jezabel, escondido de Acabe, porque ele estava sendo procurado, você pode conferir isso no capítulo 18, versículo 10 desse mesmo livro, vivo ou morto em Israel e em outras nações, pelo rei Acabe. E eu poderia pensar, Deus, mas se eu sair daqui, meu pescoço rola. Mas o Deus que envia é o Deus que protege. E Deus parece que tem senso de humor, porque o que Deus diz para Elias não faz sentido. Se Deus dissesse assim para Elias, Elias, vá para Sarepta, porque lá eu quero que você sustente uma mulher viúva. Ele podia pensar assim, pelo menos eu tenho um ministério, vou sustentar uma mulher viúva. Mas o que Deus diz para ele é o contrário, vá, porque lá eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. E ele sai de Querite para não morrer de sede e quase morre de fome em Sarepta, porque a mulher que vai dar comida para ele está morrendo de fome. Sabe o que Deus está dizendo para Elias, meu filho? Eu sou o seu provedor. Você tem que confiar em mim. Você tem que confiar em mim. Às vezes, irmãos, nós dependemos das viúvas, porque elas são os instrumentos que Deus levanta para nos sustentar. Para nós entendermos que a nossa dependência é de Deus, mais do que qualquer outra fonte. O que eu acho bonito nessa experiência da viúva é que essa viúva conheceu a Deus na cozinha. Na minha cabeça, a Bíblia não detalha isso, mas na minha cabeça, sabe o que aconteceu? Eu acho que Deus não multiplicou um saco de trigo e nem um tonel de azeite para aquela mulher. Na minha cabeça, toda vez que ela ia fazer a refeição, ela pegava lá a vasilha da farinha, a botija do azeite, e usava. E olhava para a vasilha e olhava para a botija, o mesmo nível, não abaixou. Aí na semana seguinte, usava, olhava do mesmo jeito. No outro mês, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Sabe o que significa isso? Deus é o Deus que ainda hoje multiplica a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija. Ele é o Deus que nos sustenta diariamente. Às vezes, irmãos, nós só vemos milagres nas coisas extraordinárias e não vemos milagres nas coisas ordinárias. Por exemplo, você vai fazer uma viagem, tem um terrível acidente automobilístico, o carro fica todo retorcido e você sai ileso, incólume. Um milagre, é verdade. Mas por que você não vê um milagre? O fato de você sair de casa todo dia, ir para o seu trabalho, voltar do seu trabalho para casa todo dia, toda semana, todo mês, todo ano e não ter acidente?
Seu filho sai de casa, vai para a escola, vem da escola para casa todo dia, sem ter um acidente. Você e eu estamos expostos a vírus, bactérias que nós não vemos, são letais. E você está vivo, você está aqui, isso é um milagre. Certa feita, Blaise Pascal, vocês conhecem bem, grande pensador, grande matemático, grande filósofo francês, disse para o seu pai um dia assim: papai, aconteceu um milagre na minha vida hoje. É verdade, filho, aconteceu um milagre? Aconteceu, papai. O que foi, meu filho? Papai, eu estava andando a cavalo, e o meu cavalo galopava. De repente meu cavalo tropeçou, e nós nos reviramos, papai, caindo ribanceira abaixo. Nem o cavalo e nem eu nos machucamos, papai. Foi um milagre. Filho, é verdade. Pois aconteceu um milagre maior comigo, meu filho. Ué, pai, eu não estou sabendo. Filho, aconteceu um milagre maior comigo. Falei, como assim, pai? Eu também estava hoje andando a cavalo, meu filho. Meu cavalo galopava. Nem o meu cavalo, nem eu tropeçamos e nem caímos, meu filho. Às vezes, você não vê o sustento diário da sua casa como um milagre de Deus. Às vezes você não vê o fato de você dormir e acordar todo dia, toda noite, como um milagre de Deus. Às vezes você não vê o fato de seu filho ir para a escola e voltar da escola todo dia, como um milagre de Deus. Deus é o Deus que age extraordinariamente na ordinariedade da nossa vida. Mas é curioso que na mesma casa onde acontece um milagre, também acontece uma tragédia. Porque o filho único dessa viúva adoece e morre. E aqui nós encontramos um fato interessante, porque vocês bem sabem que na nossa geração há muitos pregadores que, em nome de uma fé robusta, beiram a heresia e a apostasia, quando diz que não, se você é um crente verdadeiro, batuta mesmo, você não pode ficar doente. Porque Jesus, como levou os seus pecados, levou também as suas doenças. Então, já que você é justificado pela fé, então você também tem que declarar: estou curado e pronto. O problema é que alguns desses pregadores ficam doentes e têm que ir escondidos para o hospital. Eu quero dizer para você que crente enfrenta problemas. Crente bate carro. Aqui não, mas no Brasil enfrenta bala perdida na rua. Crente é mandado embora do emprego. Crente fica doente. Crente enterra os seus mortos. Crente chorador do luto. Vida cristã não é uma estufa espiritual. Você não está blindado. Jesus nunca prometeu, nem para você nem para mim, que nós não teríamos problemas aqui, que nós não teríamos aflições aqui. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, o que é mais interessante para mim nesse texto é que a viúva bota a culpa em Elias, da morte do seu filho. E aqui tem um mecanismo psicológico muito curioso, que a gente chama de projeção ou transferência. Isso vem lá do Éden. Você que é pastor sabe disso. O casal não está indo bem no casamento, o culpado é o pastor. Filho brigou, xingou o pai lá, o pastor é culpado, também não acompanha esse meu filho. Então, o ser humano tem necessidade de encontrar alguém para botar a culpa dos seus dramas pessoais. Essa mulher bota a culpa em Elias, da morte do seu filho. E o que é mais curioso é que Elias não se defende. Porque você e eu somos apressados e profundamente robustos em nossa própria defesa. Eu conheço até alguns que dizem assim: é melhor passar por cima do meu cadáver do que passar por cima dos meus direitos. Por que Elias não se defende, irmãos? Talvez aprendeu já lá no passado o princípio que Jesus ensinou, que você não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Tripudiar sobre quem já está machucado e ferido não faz sentido.
Elias se cala, Elias não se defende, Elias não quer ferir ainda mais essa mulher. A única palavra que Elias diz para essa mulher é o seguinte: me dê seu filho morto aqui, transfira para os meus braços a sua dor. E ele leva o menino para o quarto, fecha a porta, ele abre o bico. Lá ele fala e fala muito. Lá ele fala com Deus, nos ensinando um princípio, que se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós iríamos mais os milagres de Deus acontecendo. E o que me impressiona ainda é que Elias tem coragem de pedir um milagre inédito para Deus, porque não tem registro de ressurreição até então. E eu fico pensando se você e eu fôssemos orar por um pedido inédito na história hoje. Chamar-nos-iam de heterodoxos, de hereges, de desequilibrados emocionais. Mas Elias ora, e o que é mais espantoso é que Deus responde e ressuscita o menino. Agora pense comigo, se Elias fosse um dessas estrelas de hoje, o que é que ele faria? Saindo do quarto com o menino vivo nas mãos. Eu acho que a primeira coisa que ele faria era convocar uma coletiva da imprensa. Ah, sim, com certeza. Segundo expediente dele era espalhar um monte de outdoor na cidade de Sarepta. Dizer, agora sim tem um profeta nessa terra. Terceira coisa que ele faria era fazer um discurso de alto elogio, antes de devolver o menino para a mãe. Quarta coisa que ele faria era bater palma para ele mesmo. Quinta coisa que ele faria, um solo do hino Quão Grande És Tu, diante do espelho. Não tem nada disso. Simplesmente devolve o filho e diz, o teu filho vive. Sabe o que significa isso? Se Deus está usando a sua vida, bote a boca no pó. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Porque tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Toda a glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus. Mas note outra coisa. O último versículo deste capítulo diz algo maravilhoso. Quando você honra Deus, Deus honra você. Porque agora esta mãe, recebendo o filho, diz assim, agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Meus irmãos, isso me faz tremer os joelhos até hoje. Por duas razões. Primeiro, como é que você e eu somos conhecidos? O que as pessoas falam de nós? O que elas pensam sobre nós? O que elas conhecem a nosso respeito? Porque pode ter duas coisas. Primeiro, as pessoas podem nos chamar de homens de Deus porque não nos conhecem. Se nos conhecessem, sairiam correndo afastadas, com muito medo. Quem nós somos? Quem nós somos? Você conhece um homem de Deus, não é debaixo dos holofotes. O homem de Deus é aquele que ele é com a porta do quarto trancada. Esse é o homem de Deus. Você nunca é maior do que quando você é na solidão. Nós temos homens cultos, nós temos homens famosos, nós temos homens estrelas. Escasseiam-se os homens de Deus. Homens de Deus. Um homem de Deus pode fazer imensa diferença. Imensa diferença na sua geração. Homem de Deus. Homem consistente. É o mesmo homem em casa, é o mesmo homem na igreja, é o mesmo homem no trabalho, é o mesmo homem no lazer, é o mesmo homem na multidão, é o mesmo homem na solidão, é um homem de Deus. Mas a segunda fala ainda é mais contundente ainda. Agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Então significa que a palavra de Deus pode não ser verdade na minha boca? Irmãos queridos, prestem bem atenção, uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa é ser boca de Deus.
Lá em Jeremias 15:19 diz assim: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Vocês já pararam para perceber que alguma pessoa chega, um pregador chega e prega uma verdade, não acontece nada. O outro chega e prega a mesma verdade e os corações se derretem? Por que isso? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Lá no Brasil, não sei se tem alguém do Brasil aqui que chegou a conhecer. Alguém tem brasileiro aqui? Só tem alguns. Um pastor presbiteriano muito querido, já falecido, morreu com mais de 90 anos, pastor Antônio Elias. Alguém chegou a conhecer Antônio Elias aqui? Alguns conheceram. Antônio Elias era um pastor muito simples. Pregava um sermão muito simples, mas havia um fato. Toda vez que esse homem pregava, ele pregava chorando e o auditório debulhava em lágrimas. Quando ele terminava de pregar, o povo estava se derretendo diante de Deus. E ele estava pregando um dia num congresso, conferência como essa, há muita gente. Aí quando ele terminou de pregar, oportunidade para as pessoas fazerem perguntas a ele, ele levantou um irmão e perguntou: pastor, o senhor é um homem de Deus, o senhor nos ajuda a entender um assunto tão complexo para nós, explica para nós, em detalhes, esse negócio de unção, o que é isso? O que é unção, pastor? Unção, o que é isso? E este se levantou e disse: meus irmãos, é muito simples. Unção significa o seguinte: é que uns são, outros não são. Isso é isso, é só isso, pronto. Agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Não sei se você já parou para perceber. Os maiores e melhores sermões da história estão disponíveis no nosso vernáculo. Bom, nós temos os sermões de Paulo, de Pedro, de Jesus, na Bíblia. Temos os sermões de João Crisóstomo, sermões de Aurélio Agostinho, sermões de João Calvino, sermões de Martinho Lutero, sermões de John Owen, sermões de Jonathan Edwards, sermões de João Wesley, sermões de Charles Haddon Spurgeon, sermões de Mark Lloyd Jones, e etc, e etc, e etc. Sermões que Deus usou de uma maneira tão poderosa para impactar e transformar vidas. Por exemplo, Pecadores nas mãos de um Deus irado, de Jonathan Edwards. Ele pregou esse sermão, depois de orar e jejuar por alguns dias, diante de um grande auditório, e ele segurava o esboço numa mão, a lamparina na outra mão, e lia o sermão. E na medida que ele lia o sermão, seu auditório foi tomado de tal convicção de pecado, que eles se agarravam nas pilastras do templo, e choravam, e gemiam, e caíam prostrados de convicção de pecado, não de histeria. E quando ele terminou de pregar, mais de 500 pessoas se renderam a Cristo. Eu fico pensando o seguinte: se você e eu pegarmos esses mesmos sermões para pregá-los na íntegra hoje, se os resultados vão ser os mesmos. Eu soube de um seminarista há pouco tempo, lá no Brasil, que pegou esse sermão de Jonathan Edwards e decorou palavra por palavra, sentença por sentença. Chegou diante da sua igreja e pregou com toda a veemência. E o povo caiu também, mas no sono. No sono. O sermão era o mesmo. Quem pregava o sermão era outra pessoa. E.M. Bounds, que foi um metodista muito piedoso do século XIX, disse algo marcante. Ele disse o seguinte: nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Esses homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Dizia Lutero: sermão sem unção endurece o coração. Agora sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Bom, eu não tenho tempo hoje de explorar toda a biografia de Elias, eu vou saltar agora e lá para o finalzinho. Elias
já tem um chamado, já chamou Eliseu para segui-lo. Eliseu já está no encalço de Elias, querendo porção dobrada do espírito de Elias. Já tinham atravessado o Jordão, porque Elias jogou a sua capa, as águas se abriram e eles passaram ambos, a pé enxuto. E agora, de repente, Elias é recolhido ao céu, levado por uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, num redemoinho para o céu, e a capa de Elias fica na mão do Eliseu. E Eliseu está de volta agora para os seus discípulos, e tem que passar o Jordão outra vez. E ele chega às margens do Jordão, talvez transbordando pelas ribanceiras, com a capa de Elias na mão e com a pergunta no coração: onde está o Senhor Deus de Elias? Essa é uma pergunta emblemática, porque esta pergunta significa o seguinte: será que Deus só fez maravilhas ontem? Ou será que Deus ainda faz maravilhas hoje? Será que Deus só fez na vida do Elias? Ou será que Deus também faz na minha vida? Essa pergunta é complexa, sabe por quê? Porque você e eu não temos nenhuma dificuldade que Deus fez milagres ontem, se você crê na Bíblia. Você e eu não temos nenhuma dificuldade de crer que Deus fará maravilhas amanhã, no futuro, porque você e eu cremos na Bíblia. A grande pergunta é: eu creio que Deus faça milagres hoje? Eu acredito nisso hoje? Porque às vezes a nossa teologia é a teologia da Marta. Quando Jesus chegou na aldeia de Betânia, Marta disse: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. Aí Jesus: não, Marta, o teu irmão há de ressurgir. Ele diz: eu sei, Senhor, que vai ressurgir no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Jesus: não, Marta, eu não fui, eu não serei. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Deus que age hoje, que opera hoje. Onde está o Senhor Deus de Elias? Diz a Bíblia que ele feriu as águas, o rio se abriu de novo, e ele passou. Porque o Deus de Elias é o Deus de Eliseu. O Deus de Elias é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. É o Deus dos nossos pais, é o Deus da nossa vida, é o Deus dos nossos filhos, é o Deus de geração em geração, de eternidade a eternidade, o mesmo Deus, imutavelmente o mesmo. Mas hoje, a pergunta não é mais: onde está o Senhor Deus de Elias? Talvez a pergunta deveria ser agora: onde estão os Elias de Deus? Eles estão aqui. Nós vivemos uma geração em crise, como a geração de Elias. E mais do que nunca nós precisamos que homens de Deus sejam levantados nessa geração. Que Deus nos ajude a sermos os Elias de Deus nos nossos dias. Curva sua fronte, vamos orar. Rendemos-te graças, Pai, pela tua palavra, porque ela é a verdade, e ela nos santifica, e ela é poderosa, e a tua voz é irresistível. Deus, nós estamos aqui carentes da tua graça, necessitados de um toque da tua mão, porque nós não queremos, Deus, botar o nosso ministério no piloto automático, sem experimentar a manifestação extraordinária do teu poder na nossa vida. Nós não queremos apenas ouvir falar, nós queremos experimentar. Nós não queremos nada que não venha da tua parte, mas nós não queremos também ficar aquém daquilo que tu tens para nós. Então, Deus, por amor do teu nome, revela-te a nós, manifesta-te a nós. Não estamos falando daquela presença que tu tens em toda parte do universo, porque tu és onipresente. Nós estamos falando daquela presença manifesta, poderosa, inconfundível, impactante, para fazer uma mudança radical na nossa história, para ser um divisor de águas na nossa vida. Nós não queremos, Deus, viver uma vida rasa, medíocre, pobre espiritualmente, escassa. Nós queremos ser como José um dia foi definido como um ramo junto à fonte. Nós queremos florescer para a glória do teu nome.
frutificar para a glória do teu nome. Nós queremos muito fruto para que tu sejas glorificado em nós, ó Pai, e sejamos conhecidos como discípulos do Senhor Jesus. Dá-nos a graça de vivermos de tal maneira neste mundo mau e corrompido, que sejamos conhecidos como homens e mulheres de Deus. Dá-nos a graça de, ao abrirmos a nossa boca, a tua palavra ser uma palavra viva, poderosa, impactante nos corações, como foi na boca de Elias. Restaura a nossa sorte, restaura a nossa vida, restaura a nossa família, restaura o nosso ministério, reaviva-nos, ó Deus, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus.